Boa noite. Hoje eu vou estar falando de algumas teorias de proteção, né? A teoria dos círculos de proteção, teoria do segundo andar, teoria das ancoragens. Todas essas três são autores diferentes, mas que falam das mesmas coisas. E aí eu vou estar aproveitando para falar dos círculos de amor que na constelação a gente usa. Tudo isso é em resposta a uma pergunta que queria saber um pouco mais sobre os círculos de proteção da Claudete. E aí, então, eu tô entrando com esse assunto porque eu acho que ele é válido para todas as pessoas, né? Então, vou esperar chegar um pouquinho mais de gente, que pelo menos me dê um oi. Oi, Claudete, que bom que tu já tá aqui, já tô vendo. Quem mais que tá aqui? A Débora, seja bem-vinda também. Então, essa live vai estar falando dos círculos de proteção. Depois eu vou estar lendo perguntas também. O Leg tá no Instagram, a Juscelie também. Oi, oi, oi. Maravilha. Eu vou estar falando e depois eu dou umas paradinhas para olhar quem tá e quem não tá bom? Então, assim, essa primeira teoria de proteção, que é os círculos de proteção, ela vem e ela me ajudou muito, na verdade, em função de alguns pacientes suicidas que eu tinha e que você diz, Milene, mas você é terapeuta holística, como é que você tinha paciente suicida? Em alguns casos, principalmente nesses que eu tive, essas pessoas tinham passado por psiquiatra e tinham passado situações bem complexas. Onde na verdade não ajudou a eles saírem dessa possibilidade ou desse pensamento suicida. Exatamente pela preocupação em lidar com coisas que eu sei que são extremamente sérias, uma pessoa que tem pensamentos suicidas é uma pessoa que tem que ser acompanhada muito de perto. Então eu fui estudar mais a fundo e encontrei essas teorias que eu vou estar trazendo hoje. E elas são muito similares, mas eu vou colocar elas paulatinamente, de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, assim, a primeira teoria, círculo de proteção, ela vem da teoria que quando nós nascemos num lar, né, mais completo, onde a gente tem o amor do pai, o amor da mãe, de irmãos, essa coisa de ter, de pertencer, de se sentir incluído, pertencendo, nos dá um círculo de proteção. O que significa isso e como é que funciona isso? Significa que quando eu, sei lá, corto o dedo, e eu tenho um círculo de proteção, é um círculo que eu confio para dizer, sei lá, correr lá pro pai, correr lá pra mãe ou pro irmão, para quem é esse círculo de proteção, de me cuidar, né? Tipo assim, ó, cortei o dedo, daí a pessoa vai fazer um curativo, vai dizer não foi nada, coisa do gênero. Então, ter um círculo de proteção é ter a quem recorrer, é ter alguém que eu digo, não estou só, posso contar com essa pessoa. A vantagem de ter um círculo de proteção é que você se sente incluído, pertencendo, e se você precisar de alguma coisa, você tem ali no círculo de proteção. A desvantagem de ter um círculo de proteção é que você então tem que viver nas regras desse círculo de proteção. Então, o que significa? Estar nas regras do pai e da mãe é daqui a pouco seguir o que eles dizem que vai ser bom para nós, porque eles vão fazer o máximo possível para que a gente esteja bem. Por exemplo, meu pai falava em passar em concurso público. Então, seguir o círculo de proteção é seguir essa consciência, né? Essa boa consciência que é repetir os padrões da família, né? De comportamento, de trabalho, de crenças, de uma série de coisas. E aí eu vou comparar agora para quem não tem círculo de proteção. Quem não tem círculo de proteção é aquela criança que muitas vezes, sei lá, os pais ou são muito ocupados ou não são presentes, ela foi dada em adoção, houve problemas, críticas, brigas em casa, e então o que acontece é que quando ela, sei lá, corta o dedo, que nem eu tinha dado o exemplo, ela não vai correr para esse círculo de proteção, porque ela não se sente cuidada ou protegida ali, ela vai dar conta por si mesma. A vantagem de não ter um círculo de proteção é que você não tem limites. Você pode criar o que você quiser. Então agora deixa eu trazer um pouco mais claro isso com alguns exemplos. A maioria dos gênios que a gente teve, assim, que criaram coisas impossíveis, né? Tipo Santos Dumont, o Reich, o Freud e tantos outros que criaram coisas do nada,
são pessoas que tiveram problemas na sua infância e, portanto, não tiveram um círculo de proteção bem formado. Então você vai dizer, Milena, se eu não tenho um círculo de proteção, você é um gênio? Não. Na maioria dos presídios existem muitas pessoas sem círculo de proteção. O que acontece é que a tua ética, a tua moral, a tua crença, a tua forma de criar as coisas é mais flexível. Quando eu tenho um círculo de proteção, a ética é da família, a moral é da família, é daquele círculo de proteção. Então, para um Santos Dumont que criou e conseguiu fazer o avião, não adiantava dizer para ele, olha, é impossível voar, porque ele não estava dentro de um círculo de proteção. Da mesma forma o Reich, da mesma forma o Freud e assim outros também, o Da Vinci. Se você pegar músicos antigos, uma série dessas pessoas, você vai ver que na infância era uma infância mais problemática, ou que teve problemas. E, portanto, eles tiveram que dar conta, e significa que eles criaram um sistema deles de ética, de moral e tudo mais. Assim como muitas pessoas que estão no presídio. Se você perguntar para as pessoas no presídio, elas vão dizer, olha, eu não sou culpado, foi por isso, foi por aquilo, porque vai ter uma flexibilidade nessa moralidade, nessa ética, porque eles já passaram por coisas que também de repente não foram tão corretas, tão afetivas, tão positivas. Então, o que acontece? O círculo de proteção nos dá a proteção, mas é mais fechado enquanto eu, pessoa, criar, desafiar e flexibilizar. Não se preocupem, no final do que eu vou estar falando hoje na live, eu vou estar colocando formas de lidar com isso, se eu tive ou se eu não tive, tá? Que daí são os círculos do amor dentro da visão da constelação. Mas essa teoria, nesse momento, é para te explicar que a pessoa que teve círculo de proteção, ela tem a quem recorrer, mas ela vai ter limites na expansão dela. Pessoa que não teve círculo de proteção, ela não tem limites na expansão dela, porque ela já teve que, desde pequena, se virar. Mas ela não se sente pertencendo. Então, ela pode testar afetos, ela pode testar as coisas, ela pode provocar situações na própria vida que talvez não sejam as mais convenientes. Vou dar uma olhada nos comentários e daí volto a falar mais um pouquinho. Lia Lagunes está aqui, a Amanda também, oi, Simone, oi, a Rita tá por aqui também, maravilha. No Face, a Claudete tá ali, a Naira, a Edra. Então, um beijo para todo mundo e vamos seguir em frente. Bom, por que essa teoria foi importante para mim? Eu vou continuar ela e daqui a pouco eu vou emendar ela na teoria do segundo andar. Porque quando você tem uma pessoa com pensamentos suicidas, lembra que o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Vou falar de novo. A questão suicida é a tendência, né? O que a pessoa quer é uma solução definitiva para um problema que é temporário. Quando uma pessoa não tem círculo de proteção, a tendência dela é muitas vezes se agarrar a alguma coisa que ela se apaixone. E ela se agarra de tal forma que, se isso der errado, ela tem tal frustração de voltar àquele mesmo buraco de solidão, de não pertencimento, que ela tem vontade de acabar com tudo. E então pode querer ou tentar um suicídio. Entendendo dessa forma, a gente entende que pessoas que, dentro da visão geral das pessoas, ela não teria motivo para, como eu vou dizer, se suicidar, né? Tirar a própria vida. Mas para ela, que vinha de um processo, de um vazio, onde ela conta só com ela e ela encontra algo que ela se apaixona, que ela coloca todas as fichas naquilo ali, que pode ser um estudo, uma carreira, um amor, qualquer tipo de afeto ou amor. Então a gente passa a entender que o que acontece com ela é que ela vai para um buraco. E esse buraco causa uma grande dor. E o que ela quer aplacar é a dor. Ela não quer necessariamente tirar a vida, ela só não quer sentir aquilo de novo. Ou daquele tamanho, ou daquela intensidade. Então, dentro dessa visão, o que a pessoa precisa, e agora eu emendo a teoria do segundo andar, ela precisa de algo que ela não vá se decepcionar, que ela não possa perder, e que ela não vai decepcionar isso.
E aí vem a teoria de segundo andar, que emenda junto ainda com essa teoria dos círculos de proteção. A teoria do segundo andar diz que quando você não se sente pertencendo a nada, você se sentir pertencendo a algo superior, tipo ao divino, faz com que você preencha lacunas que você tem na vida. Por isso existem algumas pessoas que se atiram na religião, inclusive quando eu citei presidiários, muitos deles se tornam extremamente religiosos para compensar essa falta de círculo de proteção numa alma superior, numa coisa divina. E, portanto, essa coisa divina, digamos Deus, se você quiser chamar, ser superior, como você quiser chamar, não tem como te decepcionar, porque está acima, onipresente, onisciente, sabe de tudo, e você não tem como decepcionar Deus também. Ele não vai ficar magoado com você. Se você acredita nisso, eu peço que você pense bem a respeito, mas Deus não vai ficar magoado com você. Então, a teoria do segundo andar é que se você pega algo maior ou superior a você, você não tem como se decepcionar ou decepcionar isso. Claro que existem algumas religiões mais tendenciosas, onde esse Deus é punitivo, que castiga, e aí pode ser até mais problemático depois. Porque somos seres humanos, essa ideia que a maioria das religiões prega de santidade, né? Não tenha medo, não tenha raiva, não tenha luxúria, não tenha os 7 pecados, faz com que a gente sempre se sinta um pouco culpado, porque a gente tem tendência, sim, a não falar toda a verdade, a ter sentimentos de luxúria, a ter muitas vezes gula, a ter coisas que são humanas. Na verdade, são humanas. Esses sentimentos, essas emoções são todas humanas. Mas a teoria do segundo andar fala dessa questão de se você se colocar nas mãos do divino como você conceber ele, faz com que você crie um processo de progressão e que você consiga, de alguma forma, aplacar a falta de pertencimento, as dores que vêm nesse processo todo. Deixa eu só dar uma olhada de novo quem está chegando em algumas perguntas. Oi, Feijó. A Ana Sheffer está aqui também. Oi para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Não tem. E agora eu vou olhar aqui no Face. Não, no Face também não tem. Boa noite para todo mundo. E aí agora eu vou emplacar na terceira teoria, que é a teoria da ancoragem. A teoria da ancoragem diz que as pessoas que não tiveram no seu processo de infância a sensação, que nem falei no círculo de proteção, de afetividade, de cuidado, de amor, de proteção, de segurança, elas tendem, com o tempo, já que elas não querem se manter sozinhas, e daqui a pouco eu já explico mais um pouco de teoria sobre isso, como elas não querem se manter não pertencendo, elas se ancoram, elas que nem um barco que está à deriva, você joga uma âncora para ele se fixar em algum ponto, para ele ter um ponto de referência. Então a tendência é jogar essa âncora em algo ou alguém que vai me segurar, que vai dar conta de mim, que pode ser meu trabalho, que pode ser, tem tantas coisas que podem ser, mas pode ser um relacionamento, pode ser uma outra família, pode ser amigos, mas é extremamente comum em relacionamentos, tá? Mas pode ser trabalho, carreira e coisas do gênero. Então, na teoria da ancoragem, a tendência dessa pessoa é jogar, já que ela se sente não pertencendo, à deriva, é jogar, é ancorar, é jogar essa âncora em algo ou alguém. Como todas as pessoas são humanas, quando a gente faz isso, a gente pode se decepcionar e ter uma sensação de perda e muita dor novamente, tá? Então, a possibilidade que você tem é jogar essa âncora em algo maior. Por isso que eu digo que essas teorias são muito, muito interligadas, tá? A Claudete até tinha me perguntado o nome, né, da onde vem a teoria e o que acontece com as pessoas dentro do círculo de proteção. Já respondo isso, mas é importante que eu não estou colocando nomes, porque, na verdade, por onde eu aprendi isso, não era pelo nome dos psiquiatras, mas sim pelas teorias, que é as que eu estou colocando. E elas se interligam muito fortemente. Então, na teoria da ancoragem também, como a do segundo andar, você deve não necessariamente ancorar, né? Não necessariamente colocar, depositar em algo externo a você, mas em algo interno em você.
Me lembro uma vez um paciente que eu tinha, o Humberto, e o Humberto, ele era ateu, né? E assim, ele dizia, olha, eu acho que eu não sou nem ateu, porque ateu ainda tá tentando negar uma coisa que eu acredito que não existe. Depois ele virou padre, tá? Só para vocês terem uma noção. Ele não acreditava num velhinho lá em cima castigando ou decidindo quem ia ser feliz ou não. Mas ele entendia que existia alguma coisa, algum relojoeiro para esse relógio. Então é isso que eu quero dizer. Quando você busca dentro de você o teu próprio poder, o teu empoderamento, a tua força, o amor, a tua resiliência, tudo que você aprendeu e você ancora em você, num processo de alma e na parte boa em você, você sabe o passo a passo. E é melhor desta forma, que você caminhe por você, se responsabilizando pelas tuas coisas, do que você buscar algo ou alguém para se ancorar, algo ou alguém para depender. De uma outra forma falando, seria toda vez que eu culpo ou responsabilizo alguém externo a mim pelas minhas coisas, eu primeiro tiro meu poder e dou pro outro. Segundo, não só eu perco esse poder, né? Mas eu dependo. E disso eu posso me tornar vítima, e disso eu posso simplesmente não ter os resultados e ter realmente muitas decepções, não porque o outro fez certo ou errado, mas porque o outro é o outro e eu sou eu. Por mais que nós fazemos parte de uma mesma humanidade, nós temos a necessidade, ou necessidades ou sentimentos diferentes uns dos outros. Quer dizer, nós somos únicos, mas não os únicos, né? E dentro disso a gente precisa ter muito cuidado da ancoragem, para onde que a gente está colocando a nossa atenção, e principalmente porque não importa a decisão que você tomar, tem consequências. Tudo que você faz onde você é responsável ou corresponsável, faz com que você tenha liberdade. Tudo que você faz que depende do outro, você está preso, você está amarrado, você está ancorado, você está dependente e muito provavelmente vai se tornar vítima. Voltando, então, respondendo um pouco o que a Claudete tinha me pedido, que por isso que saiu essa live. Quem está dentro do círculo de proteção, tá? Ele se sente pertencendo. É bom essa sensação. Mas ele se sente quase que obrigado, devendo a este círculo. Então ele tem normalmente uma boa consciência, significa que ele segue os padrões. E esses padrões normalmente não dizem respeito dele mesmo e nem são necessariamente muito positivos. Tá? Então deixa eu só ler se tem perguntas ou comentários e aí eu sigo. Vamos lá. Do Instagram, o Eduardo, oi. Cauane, oi para você. Ali também tá aqui, maravilha. Para quem é meu aluno do Fractal, deixa eu já avisar que depois isso aqui vai ficar gravado para nós. Para quem não é, até vai ficar aqui na página, que esse é aberto. Oi, pode prejudicar outras áreas? A Estela está perguntando se pode prejudicar outras áreas. Estela, normalmente as coisas estão interconectadas. Então, uma pessoa que está dentro de um círculo de proteção, de uma ancoragem, ou nessa questão abaixo do segundo andar, né, que seria o divino, o segundo andar, essas pessoas têm a tendência a seguirem padrões familiares. Por exemplo, a família tem sempre um teto financeiro. Então, se tu passa, você se sente culpado e pode se boicotar. Ou a família, as mulheres devem casar e ter um marido que sustente. Então, para ela, ela vai ter muita pressão para se desenvolver na carreira. Ou se ela não quiser ter filhos, qualquer coisa que tire ela do padrão do círculo de proteção vai fazer com que ela ressinta mais, tá? Ela tenha mais dificuldade de lidar com essas coisas. E sim, uma vez que você é codependente, porque ancorou em algo ou alguém, no círculo de proteção ou no primeiro andar, você tem a tendência a ter uma vida mais mediana, porque você entrega teu poder para o outro. Então você vai perguntar para mim, tá, mas significa que ser ovelha negra, psicodélica, ser diferente é uma coisa certa ou errada? Bom, então nós vamos precisar entender o seguinte:
A humanidade, as coisas, elas são como uma pirâmide, tá? A parte baixa é o nível mais baixo. Então, daqui a pouco as pessoas que nem sabem ler e escrever, são de repente os pobres, são de repente as pessoas que não têm criatividade ou não se arriscam. Essa é a média da maioria das pessoas. Lá no ápice da pirâmide está aquele, daqui a pouco, 1% que ganha muito bem, que se vira, que é intelectual, que faz acontecer na vida dela, né? Que comanda os outros, que lidera. Então vamos dizer que a parte base é a boiada. E a parte de cima é o boi líder. Claro que para ser o boi líder, você vai ter que ser o primeiro a passar, que a gente chama isso quando se fala no interior, né? O boi líder é aquele que leva a boiada, os bois seguem ele. Então ele é o primeiro a passar no rio, que talvez tenha piranha. Ele é o primeiro a passar na lama. A vantagem, ou na estrada de terra, a vantagem é que apesar de ele correr riscos, ele não tá pegando pó, não tá pegando lama, não tá ficando para trás. Então, a média entre o pior e o melhor é baixa, porque você soma todos e divide, por exemplo, por 2. Como aqui tem muito mais gente, essa média cai muito. Então, estar normal, estar na média é medíocre, tá? Você querer ser normal é querer ser massa. Massa de manobra, boiada e coisa do gênero. Quando você é ovelha negra, é porque você não tá nesse nível aqui de todo mundo igual. Você tem a má consciência, quando a gente fala em constelação, de que você quer diferente. Você quer melhor, você quer fazer outra coisa. Então você não é normal. Lembra que a massa vai fazer pressão, você tem que ter filho, você na cidade tem que ter não sei o quê, sei lá, tem que ter um carro, tem que ter uma... Então, a massa pressiona para que você seja igual a todos, veja a novela, se preocupe com o noticiário, coisas do gênero. Ser diferente é sair dessa massa de manobra. É sair da média, é não ser normal. Então as pessoas dizem, Milena, tu é muito louca. Graças a Deus, porque eu nem quero ser a média. Mas as pessoas estão preocupadas em ser normais. Normas de normais, de normatização, é média, é ser mediano. As pessoas que não tiveram círculo de proteção têm a tendência a não ser a média. E por isso que elas podem pensar em criar uma lâmpada, como Thomas Edison, análise, como Freud e assim outros, porque eles não estão pensando como a média. Eles não são normais. Nem querem ser. Eu, por exemplo, nem quero ser normal. Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. E você é normal? Você quer ser normal? Você acha que o normal é o certo, é o correto, é o bom para você? Porque todos nós passamos várias coisas na infância, né? Na puberdade e tudo mais. Depois eu vou falar um pouco quando eu falar dos círculos do amor. E todos nós criamos formas de lidar com isso. Uma delas é chamar a mãe, chamar o pai, chamar o irmão mais velho, chamar alguém do círculo de proteção para resolver pela gente. Então a gente passa a depender disso. Outra forma é tentar resolver. Entre essas duas não tem uma mais certa ou mais errada, tem o que aconteceu. Mas como que você vai seguir lidando com isso é que vai fazer a diferença. Então vou olhar de novo os comentários, coisa parecida, ver se tem uma pergunta, porque depois eu vou seguir adiante no nosso barco. Então vamos lá pelo Insta. Alguma coisa a ver com a teoria do apego? Eu não sei qual é a teoria do apego que você está falando, Ale, mas provavelmente é a mesma coisa, porque a ancoragem é muito em cima de apego. A Paula está dizendo, identifiquei muitas pessoas de minha família assim. Que legal, Paula. 48, deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu passei por cima. Não, acho que não passei nenhum por aqui. Agora eu vou olhar do Face. Não, do Face ninguém botou mais nenhuma pergunta. Então agora eu vou seguir para a próxima etapa, tá? Que é falar dos círculos de proteção,
tá? Então, eu falei, desculpe, círculos de proteção eu falei primeiro, né, que a teoria em ter e não ter, vantagem e desvantagem, né? E nós somos, então, mais independentes não tendo círculo de proteção, a gente aprende a se virar, a gente não é forte porque quer, mas por uma necessidade, difícil é mostrar vulnerabilidade. Na teoria do segundo andar, lembra, né, que a gente precisa de algo acima para não nos decepcionarmos e não decepcionarmos a outra parte. Mas, lembrando que o fanatismo pode levar exatamente ao oposto do que a gente está querendo. Então, vamos lá. Existem os círculos do amor, né, dentro da visão da constelação familiar. E o primeiro círculo ele diz respeito aos pais. Primeiro, o nosso círculo de proteção, ele não é só ter pais. Todo mundo tem, mesmo que tenha sido adotado, mesmo que tenha vindo de proveta, teve um espermatozoide que é de um pai e um óvulo que é da mãe. Independente de gêneros, escolhas, se tiveram ou não casamentos, ficaram juntos ou não, foi um estupro, foi bom, foi ruim, não interessa. Esse primeiro círculo forma desde a primeira atenção de quando a gente é concebido. Qual foi a energia que a gente recebeu nessa concepção? Ela foi de amor, ela foi de agressão, ela foi planejada, ela foi esperada. Como é que é esse primeiro olhar dos nossos pais nessa gestação? Alguns casos, os pais são muito felizes até fazer, quando descobrem já passam a ser infelizes. Alguns não, até ter o filho tá tudo bom. Ou até não sei aonde, ou não tem. Então cada um tem uma história, mas esse primeiro círculo do amor começa desde essa primeira energia que nos concebe, nossos pais se tornam férteis, independente que tenha sido uma violência, lembra que esse corpo dessa mulher que foi violentada ainda assim estava fértil. Ainda que esse homem não ame isso e aquilo, esse homem está fértil para fertilizar essa mulher. Então, essa primeira energia de concepção já nos forma, assim como esse olhar para quando a gente está sendo gestado, o nosso nascimento é a nossa primeira infância. Então, até os 7 anos, está formando esse primeiro círculo do amor. Esse círculo do amor é aquele círculo de proteção que eu estava falando para vocês. Então, desde o momento que, de repente, se eu sou o primeiro filho planejado, ou sou o 10º filho não planejado, eu sou o filho temporão nem sonhado, tudo isso faz parte de eu estar formando, me sentindo aceita, pertencendo e tudo mais, que é o primeiro círculo do amor. Nesse primeiro círculo também vem os nossos antepassados. Também vem os pais dos nossos pais, que fecundaram eles, e assim nossos avós, bisavós e tataravós. Esse primeiro círculo do amor, ele é esse sistema a qual nós pertencemos. Como que a gente chega nele? Que histórias vieram com a gente? De que forma a gente foi gerado, nasceu e pertence ou não a esse círculo de amor? É mais importante que você entenda que você não tem que gostar dos seus pais, aprovar os seus pais, ser igual a eles, mas assentir. Tá? Algumas pessoas dizem concordar, algumas pessoas dizem aceitar, tomar ou coisa parecida. Eu digo assentir. Por que assentir? Porque assentir esta é a verdade. Não significa que eu gosto, que eu aprovo, que eu vou repetir, ou que eu concordo com as coisas. É simplesmente eu assinto. Este é meu pai, esta é minha mãe. Eu conheci ou não conheci. Me deram a vida. E entendam que não existe como você devolver isso, mesmo que você se mate. Então, você assentir, você entender que é uma verdade, que esse pai e essa mãe te deram a vida, e então você toma a vida através de assentir os pais, e tomar é pegar, se adonar disso, se adonar da vida, mas você só se adona da vida quando você se adona do pai e da mãe, das histórias que você tem. As histórias do seu sistema. E aí vem a primeira solução dentro de todas as teorias que eu estava falando. Não importa se eu não tive círculo de proteção ou tive na infância. O que importa nesse momento, não importa a idade que eu tenha, é que nesse momento eu assinta. Esta é a minha história. Daqui eu venho, né? Lá dos meus ancestrais eu venho.
E eu sou nesse momento. Então, quando você toma isso, você está livre para fazer o que quiser com isso. Quando ao contrário, eu vou me virar de costas para você. Eu fico olhando lá para o meu pai e para minha mãe, assim como vocês estão vendo as minhas costas, o meu futuro também. Toda vez que eu olho para trás para criticar o meu pai, minha mãe, a minha história, os meus ancestrais, o meu sistema, as teorias, as crenças desse sistema, toda vez que eu olho para eles, eu estou olhando para trás e não para o meu futuro. E não para as coisas que eu quero conquistar, e não para aquilo que eu preciso ou até mereço. Então, a primeira solução de um círculo de proteção, seja bom ou mal, é eu tomar ele. É eu assentir ele. É eu entender que isso sim faz parte da minha história e que todos os fatos lá de trás fazem parte dessa história. Eu sou exatamente tudo que me foi dado e tudo que não me foi dado também. Que isso é uma das coisas que também as pessoas têm dificuldade de entender. O que meus pais não me deram também me constrói. Pais, por exemplo, que dão demais, mimam demais, eles estragam os filhos. Porque tratam esses filhos como incapazes. Eu preciso ter limites do quanto eu dou, do quanto eu recebo, da idade que meus filhos têm, e principalmente porque o que eu deixo com que eles conquistem significa que eu capacito eles. Toda vez que eu acho que eu tenho que fazer tudo por eles, eu estou incapacitando. Eu estou dizendo, não, deixa que eu faço, você não é competente o suficiente. Então, quando o filho tem de mais ou de menos, isso construiu ele. Quando ele começa a crescer, ele tem a possibilidade, e daqui a pouco eu vou falar do segundo círculo, vou falar um pouco mais sobre isso, ele tem a possibilidade de, então, assentir, não é aceitar, não é concordar, é assentir, meus pais fizeram assim ou assado. Isso me construiu. Muito obrigado, eu reconheço, eu honro o esforço de vocês, ou até o não esforço de vocês, ou até as mágoas que vocês me trouxeram, porque isso me construiu. E eu deixo com vocês a parte de vocês e tomo a minha parte. E com isso eu posso fazer alguma coisa diferente. Por favor, me abençoe. Eu espero que esse ponto tenha ficado entendido. Que agora, nesse momento, não importa se você teve ou não círculo de proteção. É interessante saber e pensar a respeito para saber o que você vai fazer com isso. Mínimo, se responsabilizar com o que você hoje toma de atitude. Então, tomar os pais com todos os defeitos, com todas as vantagens ou desvantagens, é tomar a tua história, as tuas ferramentas e se empoderar. Criticar, olhar para trás, significa que você está querendo ser o grande, sair do teu lugar de filho, e está querendo arrumar o outro, o que você não vai conseguir, porque já é difícil arrumar a si mesmo. Então, esse primeiro círculo de proteção. O que é importante a gente entender? Não importa de onde você vem, importa o que você faz com o que você viveu, teve. Alguns tiveram mais, alguns tiveram menos. Alguém teve perfeito? Dificilmente. Porque a nossa dificuldade é apreciar exatamente o que a gente é capaz de apreciar, de sentir, de ser. Tá bom? Deixa eu beber uma água. A Luana tá aí, a Grazi, oi, a Anne, o Rodrigo, maravilha, beijo pra todo mundo. A Anne também, tá. Seguimos. Segundo círculo de proteção. O primeiro, então, é desde a nossa concepção, né, até a primeira infância. O segundo, mais ou menos dos 7 anos até toda a puberdade, adolescência. Esse segundo fala de todos esses acontecimentos dessa primeira infância, seja o processo que começa a ser social, de escola e tudo mais, seja a interação com o mundo, né, como a gente aprende a relacionar, e lembra que o círculo de proteção vai medir isso no sentido, se comporta, dá beijo na tia, aquela tia que tu não gosta, e falam mal em casa da tia, mas depois tu tem que dar beijo pra ela. Todas essas questões do círculo de proteção,
né? E no caso agora, segundo o círculo do amor na visão das constelações, vai aparecer nessa formatação, no que você foi aprendendo. Lembrando que se você não tem um círculo de proteção, você tem mais liberdade nisso. Não tendo um círculo de proteção, você não está interessado em beijar a tia que tu não gosta, ninguém vai de repente também te beijar, nem nada vai acontecer e você está livre para se relacionar da forma que você quiser. Claro que nessa fase de formação você pode estar sofrendo violências, traumas e outras coisas que vão demarcar como você vai lidar depois no terceiro círculo, tá? Entendam principalmente que os pais, e quem é pai, eu acho que pai ou mãe consegue entender o que eu vou dizer agora. Quando a gente é filho, pai e mãe é muito chato, principalmente na nossa adolescência. E eles são chatos porque no nosso inconsciente, na nossa alma, eles já deram a vida, eles já nos nutriram da forma que eles puderam, eles já deram muito. Então, uma forma de diminuir essa dívida é diminuir o que eles dão. É criticar, é tentar cortar, até porque é uma forma de eu criar a minha identidade independente dos meus pais. Bom, sendo assim, o que eu vou fazer é rechaçar para ter espaço, porque os filhos sentem um desnível do dar e receber, né? Principalmente as mães, em geral, né? Tendem a, sei lá, cuida do frio, já comeu, vai estudar, vai não sei o que lá. Então, uma forma de eles pararem de receber tanto é cortar isso, e principalmente porque eles vão criar uma identidade. Bom, grande problema nessas gerações atualmente é que os pais querem ser amigos dos filhos e não pais. Porque os pais têm a função de gerar frustração, dando limites. Não, já comeu o teu doce do dia. Não, tem que estudar primeiro. Não vai poder jogar fora. Ou não vai comer doce hoje. Essas pequenas coisas de frustração, de sim, de não, de limite, forma com que essa pessoa crie, então, um processo de ética, saiba lidar com pequenas frustrações, porque as frustrações em casa sempre vão ser menores do que as frustrações no mundo, né? Porque o mundo não quer saber quem você é. E os pais querem formar você. Então, para os filhos tentarem sustentar esse desnível, eles tendem a cortar os pais. Até que eles começam a crescer, né? Passar, e aí depois na fase do adulto a gente percebe isso mais, eu vou falar depois, que esse desnível pode ser nivelado quando eles aprendem a dar ao outro. Mas isso é mais no amadurecimento. O que eu quero significar? Eles vão dar a vida também se tiverem filhos. Eles podem dar atenção, cuidado na carreira para outras pessoas de forma, sei lá, voluntária, de forma que ele quiser. O que ele tem que entender é que ele não tem que pagar os pais da mesma forma que os pais ou o que os pais fizeram para ele. E sim que ele precisa se tornar algo ou alguém, na visão dele, porque tem que ser para ele, não para os pais, para que ele possa estar bem. E o bem dele faz o bem para os pais. Por exemplo, há pais normais, no sentido o esperado de pais, é que o que vai fazer eles felizes são os filhos felizes. Existem pais que têm alguns problemas? Sim, existem. E aí sim, esses pais talvez não fiquem felizes com a felicidade dos filhos, talvez eles compitam com os filhos ou com as filhas, né? Mas o normal seria que os pais vão se sentir com o dever cumprido se os filhos derem certo na vida, não se os filhos não darem certo na vida. Só que eles vão tentar fazer com que os filhos deem certo na medida que eles entendem. E os filhos precisam quebrar essa simbiose, essa conexão, sendo felizes da sua forma. Porque independente de pertencer a um processo familiar ou um círculo de proteção, eles são também indivíduos. Bom, nesse segundo círculo, quando os filhos percebem que sim, eles buscarem a vida deles, quer dizer, olhar para frente e não para trás, faz com que os pais estejam compensados. Isso dá um espaço e liberdade para que a pessoa realmente possa encontrar o caminho, missão e o que ela quiser. E isso é bem importante. Deixa eu só ver aqui se tem comentários. No Face aqui eu não tô vendo. E aqui assim, deixa eu ver no Insta. TV do Apego, não. Tá.
nenhum comentário, então eu sigo aqui na minha fala. Vamos ao terceiro círculo. Esse terceiro círculo também é chamado o círculo do adulto, né? E do casamento, muitas vezes, do relacionamento afetivo. Porque esse está totalmente ligado ao dar e o tomar. Bom, o dar é dar atenção, cuidado, dar. E o tomar é pegar para si. Mas a pessoa primeiro precisa aprender a tomar. Quando ela toma a mãe na infância, do jeito que a mãe é, ela tem todo o sucesso dentro dela no sentido de como que ela está no mundo, como é que ela foi plantada no mundo. Independente dessa mãe ter sido boa ou não, se eu tomo a minha mãe pelo que ela pôde ser, eu estou livre para ser o que eu quiser. Agora, lembra, se eu não tomar essa mãe, eu vou estar criticando essa mãe, eu vou estar julgando essa mãe, eu não estou tomando e, portanto, eu não tenho para dar. Né? A vida vai me trazer lições para mim aprender isso. Eu posso dar aquilo que eu tenho, assim como os meus pais, tá? Eu tenho uma mãe que a mãe dela foi muito difícil, como mãe e como vó, e provavelmente como filha também. Então, a minha mãe é muito melhor do que o que ela teve. Então, ela deu até mais do que ela teve da mãe dela. Agora, se eu for contar as histórias da minha mãe, talvez você diga, mas essa mãe não era muito boa. Ela era muito boa dentro do que ela tinha para dar. Ela não tinha para dar mais do que, de repente, outras pessoas talvez tivessem. Assim, pais também, que muitas vezes não estão presentes, não são afetivos, e o máximo que você tem é a pensão, e às vezes nem a pensão desse pai você tem. Eles dão o que eles têm para dar. Milene, mas não me sustentou, não me levou para um parque, não. Ele deu a vida. E ela você não devolve. Não tem como devolver. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, o que é o sucesso de um pai? E aí eles dizem, sei lá, ganhar dinheiro, é não sei o quê, ser afetivo com os filhos. Não, o sucesso de um pai, assim como o sucesso de uma mãe, é quando o pai fecunda a mãe, se tornou pai, e ele virou pai. E essa mãe, quando gesta, independente de ter tido essa criança ou não, ela se tornou mãe. Então vocês têm que entender que ser pai e mãe não significa ser carinhoso, cuidadoso, sei lá, patrocinador, pai patrocinador, mãe patrocinadora. Não é isso. Não é patrocinar os filhos. Não é comprar roupas boas ou coisa parecida. É dar a vida. Se chegou a esse processo de conceber, gestar e nascer, eles foram bem-sucedidos. Eles foram mal sucedidos se abortarem? Não, eles eram férteis e de repente o que eles tinham para dar era aquele espaço de tempo de vida. Então, você vai dizer, Milene, mas eu não concordo. Tudo bem. Você também tem toda a opção de não só não concordar, como você simplesmente, como é que eu posso dizer? Não aceitar. Não aceitar, não tomar, não ter, ficar olhando para trás, preso nesse passado, nessa falta de círculo de proteção, o que pode fazer um gênio do bem ou do mal. São escolhas. Eu não estou aqui para você dizer, eu aceito o que você está dizendo, mulher. Não, eu estou dando teorias para vocês e você toma o que você quiser. Assim na vida, você toma o que você quiser. Então, o terceiro círculo de proteção, quando fala do casamento e tudo mais, é porque você já está trazendo esse equilíbrio de saber tomar e saber dar e vai trazer dentro da relação, de uma relação afetiva. Tipo de relação afetiva que você quiser. E dentro disso, você vai entender que o equilíbrio ou desequilíbrio desse tomar e receber também vai estar no outro que você escolheu, porque a primeira coisa que se apaixona não é uma pessoa pela outra, é um sistema pelo outro. Um sistema se atrai pelo outro e você está tão a serviço do seu sistema quanto o seu parceiro ou parceira. Dentro disso, quando você está a serviço do seu sistema, você descobre que existem situações que se repetem na sua família e na sua vida, porque você está a serviço. Só quando você toma pai e mãe é que você pode, então, fazer escolhas diferentes do que você teve, porque você não está olhando para trás, não está atraindo o que está lá atrás. E espero que você entenda, porque eu vou estar falando isso muitas vezes. O que mais que é importante? O dar, ele não pode ser um dar esperando em troca alguma coisa.
o tomar não pode ser mais do que eu necessito, porque eu mesmo desequilibro. Então, todo o processo é tão tênue porque essa troca, ela é ativa. Ah, Milene, mas eu dou e o outro não dá. Então dá menos. Então pune, né? Então deixa claro o processo. Porque se você não consegue nessa etapa, já adulto, tomar o que é seu e dar o que você tem para dar, e se o outro precisa, então você tem a tendência a um processo de desequilíbrio não só na sua vida, mas nas relações à volta. E lembrem que relacionamento, a gente fala muito de relacionamento como só sendo entre pessoas, mas você se relaciona com tudo, inclusive com dinheiro. Saber tomar dinheiro, cobrar uma conta, assim como pagar justamente alguma coisa, também é um equilíbrio de dar e receber. E também equilibra ou mostra equilíbrio das tuas relações. Então tudo está interligado de alguma forma. Mas vamos seguir. Aí nós vamos para o quarto círculo de proteção, e esse tem a ver com concordar com todos os humanos. Concordar com as pessoas como elas são. Concordar no sentido de assentir as pessoas do seu sistema. No seu sistema familiar, pais, avós, bisavós, tios, tatas, não importa. Tiveram pessoas que foram excluídas porque foram más, porque morreram cedo, porque fizeram alguma coisa errada ou certa daquela época ou daquele sistema. E quando você consegue ultrapassar os rótulos disso, os julgamentos disso, e só entende que aquele tio que de repente bebia, ou aquele pai, ou aquele vô, aquele que maltratava, aquele que foi preso, aquele, sabe, todas essas histórias que tem os excluídos da família, e você inclui dentro de você, este é meu tio, você não só libera a você e os teus filhos, mas você começa a estar num nível de afeto maior. Por quê? Porque todo julgamento te amarra. E te amarra de forma negativa, te deixa presa ao processo até que você aprenda a lição. Até que você passe por alguma coisa muito parecida com quem você ama ou com você mesmo, para que você pare de julgar e inclua o outro pela sua própria experiência. Entenda o outro pela sua própria experiência. Então, o mais fácil sempre é trazer no coração todas as pessoas. É como se você fosse fazer um desenho da sua árvore genealógica, né? Eu aqui, irmãos, meus pais, avós, bisavós, de repente se quiser botar tios. Você faz esse desenho e olha para ele e diz: este é meu sistema, daqui eu venho e isso eu honro. E quando você inclui na alma esses processos, você começa a desenvolver um processo de não só liberdade, mas de empoderamento no sentido, quando eu tomo todo o meu sistema, eu tomo toda a força dele. Eu tomo tudo que há nele. E principalmente eu não me perco, me prendo neste passado. Porque eu preciso entender quando eu assinto todo esse sistema, eu simplesmente permito que esse sistema me traga não só o que eu, digamos, necessito, mas ele me traga toda a força dessa ancestralidade. E, portanto, eu deixo de necessitar e tenho para dar. Tenho coisas boas para atrair também, né? Quanto mais completa uma pessoa tá, mais completas são as pessoas que ela vai atrair. Quanto mais problemática uma pessoa é, mais problemáticas são as pessoas que ela vai atrair. E é muito interessante a gente perceber que pessoas a gente atrai não só afetivamente, né? Falando homem e mulher, ou homem, mulher, mulher, tanto faz. Não só em relações afetivas, mas em todas as relações. Às vezes eu preciso olhar nas relações à volta para me dar conta do que eu estou atraindo. Por que eu estou atraindo essas coisas? O que essa força de atração está querendo me dizer? Né? Porque às vezes é muito importante. Deixa eu só olhar os comentários. Se tem alguma coisa que eu preciso responder. Não, a Cristiane entrou, mas não perguntou nada. E aqui, deixa eu ver... Nada a ver com o assunto, mas quero dizer que acabei de comprar o curso. Estou muito animada. Que bom, Cauane, você vai estar recebendo um e-mail para que você possa já entrar nas aulas. Fico muito feliz que você já entrou no curso também. O curso que a Cauane está falando é do método Fractal, o Fractal Method, que é um curso que está fechando agora as vendas e que
traz essa live que eu tô fazendo, é uma pontinha de uma das aulas que não ficou tão clara e que eu tô esclarecendo agora. Então, parabéns, Cauane. O Cláudio, oi, queridona. Obrigada, Cláudio, também. Oi, queridão. E vamos seguir, então. O quinto círculo do amor, ele é um círculo que é quando você está aberto ao mundo. Mas você não vai chegar nele se você não tiver chegado ainda nem em tomar pai e mãe. Tá? E nem tomar a vida como foi, e nem tomar as relações como são, e nem tomar o teu sistema. Não existe você tomar o mundo como ele é, sem julgamento, se você não conseguiu tomar nada na sua vida. Então, esse quinto círculo é entender e ver o mundo, a sentir o mundo exatamente como ele é. Independente se você gosta ou não de muçulmanos, de tal religião, de tal raça, ou sei lá o que, você vai estar só completo quando você consegue tomar as coisas como elas são. Não é aceitar, não é gostar, não é concordar, tá? Isso seja pai, mãe, relacionamento, não interessa. Em nenhum momento o tomar ou assentir significa você concordar com alguém, mas significa ver exatamente como é, como está. Não como você deseja, como você julga que é melhor, que é certo ou errado. Deixa eu só fechar aqui. Então, é importante que você se dê conta que para chegar nesse quinto círculo, você tem que ter tomado nos anteriores. E uma vez que você fez isso, aí vem teoria segundo andar, ancoragem, círculo de proteção, vem o que é o desfecho que se pede, que é você sair de uma condição de querer ser o grande em relação a tudo e perceber que existem coisas muito maiores que você, no teu próprio sistema, no teu ao redor, no mundo e no planeta. Quando eu assinto, eu vejo as coisas como elas são, procurando não fazer um julgamento, só tomando as realidades, eu abro para uma conexão, para um entendimento bem maior do que eu tinha. E, portanto, não só me libero, como eu libero o outro. E, portanto, eu estou muito mais perto, muito mais próxima, muito mais conectado. Como assim, Milene? Quanto mais eu olho pelo meu olhar, pelo meu certo e errado, menos eu enxergo aquela pessoa ou aquele ser. Quanto mais eu olho de uma forma ampla, é assim, está desta forma, mesmo que eu não concorde, mas é desta forma, eu enxergo mais o outro. Porque eu não rotulei, eu não classifiquei, eu não coloquei um filtro. Então eu tenho possibilidade de ver muito mais, de uma forma mais intensa. E principalmente isso pode me liberar para ser o que eu quiser ser, fazer o que eu quiser fazer de forma confortável para mim. Tá bom? Então assim, voltando só um pouquinho para mim, porque eu agora começo a encerrar, deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Eu tô no Scott School, então se tiver alguma pergunta, façam. E aqui assim, porque eu tô quase finalizando já agora, oi Rebeca também, essa live por causa do tempo do Instagram, né? Então já tá fechando. Então só para encerrar, as teorias de proteção, círculo de proteção, e quem não viu pega o começo depois, a teoria do segundo andar e da ancoragem, todas elas colocam nessa questão do que nós tivemos nos forma e o que nós escolhemos nos libera ou prende. Tudo que escolhemos sendo maior, mais amplo do que nós, nos libera. Tudo que é tanto quanto a gente pode nos decepcionar, nos fazer mal. Então, o primeiro passo é assentir da onde eu venho e tomar isso para mim. Isso me fez, isso me construiu. Tudo que eu tive e o que eu não tive, o que meus pais deram e o que eles não deram, me construiu. Eu podendo ser grata a isso, no sentido que isso me constrói, não que isso é certo ou errado. Em nenhum momento você depende de achar certo ou errado os teus pais. E sim, esses são os fatos, o que ocorreu, como eu lidei com isso e como eu escolho lidar agora. Quanto mais eu consigo tomar, mais livre eu tô. Quanto mais eu quero enxergar, né, no sentido de amplo, menos julgamento eu tenho que ter.
Então, eu espero que você tenha entendido que, sim, nós podemos ter já no processo de gestação, de fecundação, um bom ou mau círculo de proteção lá desde o início. E eu vou desenvolver isso, e eu vou ter escolhas. E a primeira escolha que eu tenho que fazer é: não brigue com o que você tem. Toma